Olá, prezados professores. Primeiramente, queremos agradecer pelo tempo e a atenção de vocês. Agora, nós faremos a apresentação do nosso TCC. Nós somos os alunos Alex Freitas da Silva Alex Santos. E Caio Shinjo. Nossa orientadora é a professora Flávia Conceição Veneziano Ribeiro. Nosso trabalho tem como tema análise experimental do uso de compósitos de fibra de carbono CFC para reforço de estruturas de concreto armado. Na engenharia civil, quando é executada uma obra ou quando é feita a finalização da mesma, torna-se uma necessidade reparos ou então reforço na estrutura, seja por erros de execução, desgaste ou então modificações na própria obra. E por causa dessa necessidade, há sempre uma busca constante por novos materiais. E esses materiais sempre têm que trazer maiores vantagens, tanto em desempenho ou então quanto em questões econômicas. E a introdução a esse meio, a manta de fibra de carbono. E como objetivo geral, queremos analisar o desempenho da estrutura reforçada com fibra de carbono imersa em resina epóxi, ou manta de fibra de carbono. e temos como objetivos específicos realizar ensaios em corpos de prova, reforçando-os com a manta de fibra de carbono e comparar a resistência entre esses corpos de prova reforçados e corpos de provas não reforçados, através da realização de testes de tração na flexão e compressão, com a finalidade de analisar o seu comportamento. Vale mencionar que existem outras maneiras, outros materiais compósitos no mercado que podem ser utilizados como reforço à estrutura, como a fibra de aramida, que possui elevada resistência à tração, porém baixa resistência ao cisalhamento e um baixo módulo de elasticidade, e a fibra de aramida, que possui maiores resistências que a fibra de vidro, mas tem pouca resistência à compressão e são sensíveis a elevadas temperaturas e incidência dos raios solares. Também existem outros tipos de reforços, como o aumento da seção transversal, que é o mais comum no Brasil devido ao baixo custo dos materiais, porém, o aumento da seção nem sempre é o desejado pelo cliente. Sendo assim, também temos o reforço com a adição de compósitos no traço do concreto, onde as fibras são adicionadas com a finalidade de aumentar a resistência mecânica. A fibra de carbono, objeto de estudo do nosso trabalho, teve início em sua utilização na construção civil no Japão, após a incidência de terremotos na região de Kanto. Antes disso, era comumente utilizada pelas indústrias automobilísticas, aeronáutica, naval, aeroespacial e bélica. A manta de fibra de carbono é composta por dois elementos distintos: a matriz polimérica, que é a resina epóxi, que visa a aderência ao concreto, e a própria fibra de carbono, que garantirá a resistência aos esforços solicitados. A manta de fibra de carbono é qualificada como material para reforço estrutural por possuir uma alta resistência mecânica, boa resistência à corrosão, alta rigidez, além de ser um material leve. Porém, possui um custo mais elevado, menor resistência a impactos e uma condutibilidade elétrica alta. Bom, e para fazer a aplicação da manta de fibra de carbono, é necessário seguir algumas etapas primeiro, como recuperar a estrutura previamente, ou seja, tratar corrosões, fissuras ou qualquer tipo de patologia que exista na estrutura, para só então realizar o reforço. E assim a estrutura vai suportar novas cargas ou então cargas já existentes que a estrutura não está suportando no momento. Abrir a porosidade do concreto, ou seja, fazer o rebaixamento do concreto de 1 a 2 milímetros com um disco de diamante, para que a manta tenha uma boa ancoragem na estrutura. E caso essa etapa não seja bem feita, futuras patologias irão surgir na própria manta de fibra de carbono. Como nós realizamos o reforço em corpos de prova feitas em laboratório no nosso trabalho,
De acordo com o fabricante, não foi necessário realizar essa etapa. Regularizar desnivelamentos. Desnivelamentos que excedam 10 milímetros a cada 4 metros ou 4 milímetros a cada 30 centímetros devem ser regularizados. E essa regularização é feita com uma argamassa epóxica estrutural tixotrópica. E feitas essas etapas, o reforço já pode ser aplicado. Então é importante você saturar a manta na resina epóxi em uma bancada primeiro. Então você pode aplicar a manta já saturada na estrutura. Perdão, antes é importante você aplicar uma resina epóxi na estrutura. Aí então você pode aplicar a manta já com a resina epóxi. Então você deve utilizar um rolo tira-bolhas, então uma espátula de rejunte para tirar eventuais bolhas de ar e uniformizar a espessura. Então você aplica novamente uma camada de resina epóxi. E claro, tem projetos que é necessário aplicar múltiplas camadas da manta de fibra de carbono. Nesses casos é importante você esperar um dia para aplicar outra camada, lixar o epóxi para que o novo epóxi tenha uma boa ancoragem e esperar a cura do epóxi. E caso o concreto seja revestido por emboço, é importante você utilizar uma areia de quartzo para aumentar a ponte de aderência. E caso fique exposto ao sol, utilizar tinta resistente a raios ultravioletas. Para a realização dos ensaios deste trabalho, foram confeccionados corpos de prova de seção quadrática, 13 por 13 por 50, com madeira MDF. O traço utilizado para o concreto foi de 1 para 1,57, para 1,90, para 0,47. Utilizamos também o cimento CP5 Ari, areia média e brita zero. Para a armadura longitudinal, foram utilizadas barras de 12,5 milímetros, duas em cima e duas embaixo. Para a armadura transversal, 4 estribos de 5 milímetros com comprimento de 1,5 centímetros. Estes são os corpos de prova cilíndricos de controle, utilizados no ensaio de compressão. O corpo de prova 2 foi o único que apresentou vazios de concretagem. Estes são os corpos de prova teste. A tabela seguinte apresenta os resultados obtidos no ensaio de compressão. Nota-se que não houve uma grande variância entre os resultados, com exceção do corpo de prova 2, que possuía vazios de concretagem. Sendo assim, possíveis defeitos de moldagem são descartados. E com base na avaliação estatística, podemos considerar como excelente a eficácia das operações realizadas. Após o período inicial de cura dos corpos de prova prismáticos, foram adicionadas aos corpos de prova teste a manta de fibra de carbono. Aqui temos a saturação da manta e em seguida a aplicação da mesma nos corpos de prova, já com a resina aplicada. Aqui podemos observar a aplicação da resina epóxi após a aplicação da manta no corpo de prova, bem como a remoção de bolhas. Na imagem ao lado, temos a manta após 16 horas, tempo necessário para a cura da resina. Estes são os corpos de prova prismáticos de controle. O CP1 e o CP2 apresentaram rupturas dentro do terço médio. Já o CP3 apresentou ruptura fora do terço médio. Quanto aos corpos de prova teste, todos apresentaram ruptura fora do terço médio, não devido à deficiência do corpo de prova, mas à atuação do reforço. Reforço este que não apresentou sua ruptura. A tabela seguinte demonstra os resultados obtidos nos testes de tração na flexão. Os corpos de prova de controle apresentaram rupturas dentro do terço médio, com cargas médias de 9,44 MPa. Os corpos de prova teste apresentaram rupturas fora do terço médio, com cargas médias de 11,30 MPa. Como dito anteriormente,
As rupturas fora do terço médio foram ocasionadas devido à atuação do reforço, que causou excentricidade na peça. Essas anomalias não foram consideradas nos cálculos. A fim de verificar se o ganho de resistência foi relevante, realizamos o teste T de Student, e observando o T crítico bicaudal e o start T, nota-se que o ganho de resistência não foi relevante. Mesmo obtendo um ganho na resistência em cerca de 19,7%, ao realizar o teste T-Student, nota-se que o ganho da resistência não foi relevante, mas fica a ressalva de que não foi possível analisar por completo a efetividade do compósito, visto que não houve ruptura da manta, apenas segregação dos materiais. Diante dos fatos apresentados, é evidente que a manta de fibra de carbono seja uma opção viável para o reforço estrutural, e com uma aplicação profissional ou um traço diferente, os resultados melhores podem ser obtidos. Bom, dentre as referências utilizadas para o nosso trabalho, dando destaque a NBR 5738, 5739, 6118, 12142 e também Machado 2006, Souza e Ripper 2009. Bom, apesar de termos atingido o nosso objetivo desse trabalho, que era realizar a análise do desempenho de uma estrutura de concreto armado reforçado com a manta típica de carbono, não foi o resultado que todos nós esperávamos. Então, eu acho que uma frase de Thomas Edison se encaixaria muito bem aqui. Uma experiência nunca é um fracasso, pois sempre vem demonstrar algo. Obrigado a todos pela atenção e tenham um ótimo dia.